Prazer, meu nome é Bruno. Hoje vamos falar sobre tensões. O primeiro tópico da aula de hoje vai ser sobre distribuições de forças internas, ou seja, até o momento das últimas aulas, nós vimos que a força e o momento resultante, que eles são representados em um ponto da seção, nesse caso, por exemplo, o ponto O dessa figura, eles são apenas os efeitos totais da carga que age sobre ela, ou seja, eles representam o efeito da distribuição de forças que age sobre aquela área que nós seccionamos, por exemplo. Mas, na realidade, essa carga não age em um único ponto. Ela está distribuída por toda essa área seccionada. Como a gente pode ver na imagem aqui, ela seria essas várias setinhas que nós temos. Elas não seria apenas uma, seriam várias. Mas, para entender como essa distribuição ocorre em cada ponto, a gente precisa do conceito de tensão. Bom, mas qual o conceito de tensão? Para definir a tensão, a gente assume duas condições sobre o nosso material. A primeira é que ele deve ser contínuo, ou seja, a matéria preenche o corpo de uma forma uniforme, sem vazios. Seria como nós tratarmos o material como uma massa sólida e não um conjunto de átomos que tem algum espaço entre eles, por exemplo, ou uma molécula separada. E deve ser coeso, então todas as partes do corpo estão perfeitamente unidas, sem trincas ou separações. Considerando isso, a gente pode subdividir essa área que nós temos nessa figura abaixo nessa área laranjinha e reduzir esse ΔA ao limite. E o coeficiente da variação de força pela variação de área convergiria para um valor finito. Logo, essa razão, nesse caso, o ΔF pelo ΔA, seria a tensão, que vai descrever a intensidade da força interna em cada ponto da seção. Agora que nós sabemos o conceito de tensão, a gente precisa definir como que essas tensões se distribuem. Ou seja, se nós analisarmos um ponto daquele corpo, considerarmos três planos perpendiculares, nesse caso x, y e z, a gente obteria um elemento cúbico que representaria esse estado de tensões geral naquele ponto. E nesse cubo, como a gente poderia ver nessa figura, a gente tem três tensões por planos, que seriam em dois tipos. Primeira seria essa tensão normal, ou seja, ela age perpendicularmente à face, ou nesse caso, a gente poderia pensar de uma analogia da última aula, seria a nossa força normal. E ele pode ser de tração, nesse caso, como se a gente puxasse o objeto, ou compressão, como se a gente empurrasse o objeto. E ela poderia ser definida como o limite de ΔF por ΔA quando ΔA tende a zero. E os outros dois componentes seriam tensões de cisalhamento, ou seja, elas agiriam tangencialmente àquela face, como um deslizamento, basicamente. E ela é definida, como a gente pode ver aqui embaixo, pelo limite da razão entre ΔF e ΔA em seus respectivos planos e direções. Pelo conceito de tensão que a gente definiu até agora, a gente percebe que essa distribuição real ela acaba variando ao longo da sessão. Então, num projeto mecânico, a gente não avalia ponto por ponto. Para simplificar a análise, a gente considera a tensão média, que nesse caso, para a gente poder considerar a tensão média, a gente precisa de algumas simplificações. Bom, a primeira condição é que a barra deve permanecer reta antes e depois da carga, ou seja, a seção transversal deve permanecer plana durante a deformação. Nesse caso, seria uma deformação uniforme. Outra coisa é que as regiões próximas às extremidades, onde pode ocorrer distorções localizadas, devem ser desconsideradas. Outras considerações seriam que a carga ela é aplicada ao longo do eixo do centroide da seção e que o material deve ser homogêneo e isotrópico. Mas o que é ser um material homogêneo e isotrópico? Homogêneo significa que as propriedades físicas e mecânicas são as mesmas em todo o corpo. E isotrópico seria que as propriedades são as mesmas em todas as direções do corpo. O que nós queremos dizer com todas essas considerações? A gente quer dizer que a deformação do que o corpo vai sofrer vai ser uniforme, o que significa que a tensão se distribui de uma forma constante por toda a seção. Com isso, a gente pode definir a tensão normal média, que nesse caso a intensidade dela é a mesma em toda a seção, e ela pode ser definida como uma força resultante interna P divididos pela área total da nossa seção. Podemos fazer a mesma coisa para a tensão de cisalhamento, que nesse caso igual falamos anteriormente, a intensidade é a mesma em toda a seção e ela seria definida como V sobre A, onde a tensão de cisalhamento média vai ser, em qualquer ponto da seção, a força de cisalhamento interna resultante, determinada pelas equações de equilíbrio, conforme a gente viu nas outras aulas, divididos pela área da seção transversal. Bom, para a gente deixar um pouco mais claro, eu vou fazer um exemplo do livro agora. Bom, o exercício que a gente vai fazer hoje é 1.35 do Hibro, sétima edição, ele é bem simples, mas vamos lá.
O que ele fala? Ele fala que um arguel da âncora suporta uma força de cabo de 3 kN. Se o pino tiver diâmetro de 6 milímetros, determine a tensão média de cisalhamento no pino. Bom, o primeiro passo para resolver esse exercício, como todos os outros, é o diagrama de corpo livre, que a gente vai fazer o pino, que vai ser basicamente esse daqui, com duas reações para cima, F1 e F2, divi- dividido não, por 2, e uma força de 3 kN para baixo. Olha, aparentemente, esse é um objeto simétrico. Ele não deu essas distâncias aqui, então dá para dizer que é simétrico, senão a gente nem resolve o exercício, na verdade. E nós chegamos, por ser simétrico, essa força 3 kN ela iria se dividir metade metade para F1 e para F2, se considerar o mesmo braço de alavanca. Se tiver um braço de alavanca diferente, as forças obviamente vão ser diferentes. Logo, daria para dizer de cara que F1 é igual a F2 e elas vão ser igual a, fazendo somatório de forças em Y, para cima positivo, igual a zero, chegaríamos que F mais F menos 3 é igual a zero. Logo, F é igual a 1,5 kN. Bom, o próximo cálculo é fazer a avaliação dos esforços internos, conforme a gente viu na última aula. Só que, nesse caso, se a gente avaliar aqui ou aqui, vai dar o mesmo valor, porque ele é simétrico. Por ter essa força aqui, se eu avaliasse daqui para cá nesse caso, né? A gente teria aqui, seria 3 menos F1. Só que, como a gente já viu, daria o mesmo valor antes, né? Daria 1,5. Então, como nesse exercício é simétrico, a nossa tensão média de cisalhamento, ela vai valer para todo o pino, basicamente, entendeu? Então a gente pode avaliar daqui para cá ou daqui para cá, vai do seu gosto. Eu vou do jeito um pouquinho mais complicado, vou nesse cantinho aqui, que na verdade não é complicado, né? Nesse caso, só para mostrar o que eu tô falando, eu vou fazer essa seção aqui que a gente tem agora. A gente tem aqui 1,5 para cima e 3 kN para baixo. Bom, de cara, a gente já vê que o maior esforço estaria para baixo. Para ter esse equilíbrio interno, fez para cima. Logo disso daqui, tiramos que V é igual a 3 menos 1,5, que é igual a 1,5 kN. Agora, com o V, a gente pode ir direto para o nosso cálculo da tensão média de cisalhamento no pino. Vai ser o V sobre A, que é 1,5, conforme a gente viu aqui, divididos pela área da nossa seção transversal, que ele foi anunciado que tinha diâmetro de 6 milímetros. Bom, uma coisa eu acabei esquecendo de comentar na aula, mas é muito importante, é a unidade de medida da tensão de cisalhamento e da tensão normal. Ambas, a unidade vai ser Pascal, ou megapascal, que nesse caso seria 10 a sexta Pascal. A gente pode, nesse exercício aqui, mudar os 6 milímetros para metro, então colocar um 10 a menos 3 ali no cálculo da área, e a gente acharia o valor em Pascal. Entretanto, se a gente fizer em milímetros, a gente já chega direto no resultado em megapascal e fica muito mais simples, muito mais bonitinho. Então, π vezes 6 ao quadrado dividido por 4. Não esquece o 10 a terceira da força, que está em quilonewtons. E isso vai nos dar 53, vamos arredondando da 0,5 megapascal. Porque a gente fez considerando milímetros. Se a gente fizesse considerando metros, se a gente tivesse feito considerando metros, a gente chegaria em Pascal, tá? Tensão. Tensão na unidade que você está trabalhando. Eu uso normalmente em milímetros para chegar direto em megapascal aqui.
Bom, gente, essa foi a aula de hoje e até os próximos vídeos.